irmão que sempre nós o encontramos, o Jefferson. Ele fala: e aí, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Vamos ler do 15 ao 18. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. E o texto nos diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Algumas traduções dizem a dissolução. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Antes de irmos para a palavra, nós estamos num culto que a Bíblia diz que um tem salmo, um tem hino, outros tem cânticos. Eu queria que nós tivéssemos umas 2 orações, 3 orações, né? Como igreja, nós ao Senhor. Alguém podia nos levar a oração para que Ele possa ministrar em nossas vidas? Amém, queridos? Não precisa ser tão educado, ficar esperando muito tempo, mas vamos orar. Amém, irmãos? Estava ali lembrando que nós, quando visitamos algumas casas, a gente tem falado sobre o aspecto de Deus levantar sacerdotes, e nós sermos famílias sacerdotais, nós sermos uma comunidade sacerdotal, que é uma comunidade que entra na presença de Deus, e às vezes então não justifica muito que o movimento do culto passa só pelo púlpito, né? Então nós todos, vocês também são adoradores do Senhor. Nós somos um bloco, o corpo, cada um com seu papel, e nós precisamos estar exercitando isso, né? E em 1 Pedro 2,9 diz que essa é uma das bases da nossa identidade, né? Sermos
reino e sacerdote. Nós somos povo de Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós temos uma função que é sermos sacerdotes e, como sacerdotes, nós somos chamados a ser respostas àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque o sacerdote, ele não é apenas alguém que é responsável por rituais, por costumes e práticas religiosas. O sacerdote não é aquele que está aqui em cima ou que tem um título eclesiástico. O sacerdote, ele vamos dizer, o sacerdócio é uma identidade do povo de Deus. O sacerdote é alguém que tem privilégios, é alguém que tem acessos. Então, eu resumi assim que nós somos um povo sacerdotal, então é um povo que tem a identidade de Deus, que tem livre acesso à presença de Deus, que apresenta as causas da vida terrena a Deus e que se torna representante de Deus e é representante para expressar a vontade de Deus a toda a terra, em todas as áreas da vida. Nós temos, parece que a questão da ideia de uma vida sacerdotal abrange só a parte religiosa, mas Deus nos chama a estar na presença dEle. Nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus e tratarmos todos os assuntos da nossa vida. E Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. Nós somos os seres inteiros. Pode ter certeza que se alguma área da sua vida Deus não tivesse interessado nela, ela não existiria ou ela estaria cortada. Porque Deus se interessa por isso. E Deus nos chama a esse povo. E aí, meditando sobre esse ponto, eu venho alguns dias falando sobre o Evangelho, tenho sido despertado a falar sobre o Espírito Santo, para que nós consigamos exercer esse estilo de vida sacerdotal, esse chamado sacerdotal. Então, se nós não sabemos o nosso chamado, uma coisa você pode ter certeza: qual que é meu chamado, qual que é a minha vocação? É sermos sacerdotes, alguém que tem o privilégio de ter livre acesso a Deus, apresentar a Deus todas as causas que você está envolvido na terra e de ouvir de Deus qual é a vontade de Deus, qual é a mente de Deus, e ser representante de Deus para expressar a vontade dele e trazer a verdadeira solução para tudo que envolve a nossa vida. Nós somos esses canais de Deus para ser a solução, mas para assumir essa identidade, entrar nesse estilo de vida, nós precisamos, recapitulando, resgatar alguns princípios, resgatar algumas verdades. Nós estamos vivendo dias, como nós lemos no texto, eu vou voltar para ele, vai dar certo, de que estava pensando quando o texto diz: não vos embriagueis com vinho. Nós temos vivido dias de muita embriaguez em todas as áreas, Você não sabe o que é verdade. Você vai para a internet, você tem 500 mil tipos de teologias na área religiosa, você não sabe o que é verdade. Vai para a política, vai para a economia, vai para notícias, não dá para saber o que é verdade. Não há segurança naquilo que é verdade. E nós temos o privilégio de saber que nós não estamos à mercê dessa tormenta de coisas naturais. Quando Carlos orava: Senhor, a sua palavra é a verdade. Nós temos o privilégio de estar diante de Deus, nós temos o privilégio de ter revelação à palavra, e nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória essa perspectiva da nossa identidade, que para nós entrarmos nesse processo, e isso não ser somente uma verdade intelectual, um entendimento intelectual, como é que a gente faz para tirar isso da mente e isso vir para a nossa vida? A gente está muito cheio de informações, mas parece que nós não estamos conseguindo colocar essas coisas em prática. No jornalismo, acho que você que fez jornalismo, eu aprendi isso uma vez com o Silo. Tem uma teoria que chama a teoria da disfunção narcotizante. O que quer dizer isso? Informação, 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 informação que lota igual aqueles
computadores antigos, né? Ele lota de informação, ele não tem capacidade de processar e não consegue colocar em prática. E nós estamos num período da humanidade que estamos com esse excesso de tudo. Por que a gente está tão na correria? Parece que falta tempo, excesso de trabalho, excesso de tarefa, excesso de pensamento. A gente acorda cansado, ou não? Vocês não, né? Parece que a gente dorme, a mente está funcionando com um monte de coisas. Então como é que a gente recua? E o Senhor tem colocado no meu coração, que eu venho trazendo esses dias, que é a introdução, porque vai ser base para aquilo que nós vamos falar hoje, é arrepender e crer no Evangelho. Você não vai sair disso enquanto não houver arrependimento e fé no Evangelho. Não vamos sair disso. Não dá para sair de um assunto enquanto a gente não alcança e para de tê-lo na mente e ele não desce para a nossa alma, no nosso coração, e a gente vive essas verdades que Deus está chamando a gente. Essa verdade que foi lida não é só uma informação, não é só conceitos, é uma verdade de vida, é uma verdade de realidade, é aquilo que Deus quer que nós andemos, experimentamos. Então o primeiro ponto é arrepender e crer no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação e reconciliação com o Pai. Não tem como as coisas mudarem enquanto nós não tivermos a certeza que fomos salvos, e isso quer dizer, não pertencemos a esse mundo, somos do reino de Deus, estamos reconciliados com o nosso Pai e temos acesso a todas as riquezas e heranças que Deus tem para nós. E não precisamos nos matar para tantas coisas terrenas, porque Deus tem todos os recursos. E uma vez que nós estamos salvos e reconciliados, nós podemos usufruir do privilégio de quê? Andar na presença de Deus e ser perfeito. Amém, Cristo? Esse é o nosso chamado. Vamos começar, vamos quando a gente se perde, voltar para o ponto de início. É isso que Deus está nos chamando. Ah, mas eu já criei em Jesus, eu já fui batizado há 20 anos atrás, eu creio no Evangelho, e o Evangelho já é verdade na nossa vida. Não tem sido. Davi mesmo ora, né? Restitui-nos a alegria da salvação, a certeza da salvação, a revelação da salvação. E uma vez que eu estou salvo, eu preciso viver como um salvo, e não como um ímpio, como Efésios aqui fala para a igreja. Ele fala, mas eu estou salvo. Paulo aqui no capítulo 4, no versículo 17, fala, olha, não andeis como andam os gentios, para a igreja, porque nós estamos sempre numa batalha entre o Espírito e a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Vai chegar um tempo que isso vai acabar, mas ainda há essa necessidade de nos trazermos, e uma vez que nós fomos salvos, reconciliados, nós podemos usufruir do privilégio. Uma das coisas que eu creio e eu tenho orado para que haja uma transformação de mente na nossa vida, na minha casa e aqui nessa comunidade, é que a palavra obrigação, que parece que torna um peso para nós, seja revelada para você como privilégio. Você não tem obrigação de ler a Bíblia, você tem o privilégio de ter acesso à Bíblia. Você não tem obrigação de orar, você tem o privilégio de entrar na presença do seu Pai, que governa sobre todas as coisas, que tem a resposta para todas as coisas, e ouvir direto de Deus aquilo que Ele tem para você. Você não tem que ter relacionamento com Deus, você tem o privilégio de se relacionar com Deus. Porque essa mentira Satanás tem imposto na vida do povo de Deus. Amém, queridos? Então nós temos o privilégio de andarmos na presença de Deus, sermos inteiros. Você tem o privilégio de ser inteiro. Você pode se entregar para Deus com a confiança de que o que Ele fizer vai ser o melhor. Se a gente tiver revelação disso, vai embora um monte de ansiedade, um monte de depressão. Então nós temos o privilégio de andar na presença de Deus, de sermos inteiros. Sabe o que é isso? 100% entregue, 100% direcionado por Deus,
na certeza de que Deus fez uma aliança conosco e a gente quebra e Ele não quebra. Está fazendo sentido para vocês que estou conseguindo pôr uma linha? Essa é a base. Você consegue fazer isso? Não! E aí Deus vai e resolve esse problema e nós só precisamos o quê? Crer na promessa que o Pai fez. Qual foi a promessa que Deus fez? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramar o Espírito Santo em nós para nos dar poder para viver essa identidade sacerdotal, para vencer a nossa carne, para sermos as testemunhas que Deus quer e para conseguirmos viver o estilo de vida que Ele definiu. A carne não consegue. Mas Deus nos deu esse poder que Ele habita em nós. Por isso nós perguntamos, o Espírito de Deus está presente. Amém? Você crê nisso? Então você está salvo? Então pode andar na presença de Deus? Não estou conseguindo. Eu tenho o recurso que é poder. Nós às vezes olhamos para a perspectiva de Deus com poder como manifestações externas. E o poder do Espírito Santo não é para te fazer chorar, para te fazer arrepiar, para te fazer dar 3 pulinhos, para te cair, te derrubar no chão. Isso acontece. E eu fico todo doido para ver esse treco acontecer. Para sapatear, para perder o controle. Mas Deus quer derramar o poder do Espírito Santo sobre nós. E essa é uma promessa que Deus fez. Nós somos salvos, reconciliados, podemos ter o privilégio de andar com Deus e ainda podemos ser cheios do poder que Deus fez essa promessa. Então ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, ser cheio do Espírito Santo não é uma possibilidade, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento e é uma certeza que eu posso ter. Por quê? Porque é uma promessa de Deus, Deus não quebra suas promessas. Faz sentido? Parece que nós precisamos resgatar os raciocínios. Nós precisamos colocar a nossa mente em ordem. E ela é uma promessa que ela foi feita lá em Joel, desde o Antigo Testamento, Joel 2:28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, né? Vocês profetizarão, os velhos terão visões, os jovens sonharão, ou posso estar trocando, né? Estou parecendo igual o amigo meu, o Wilton, que era da Jocum. Um dia ele chegou lá e falou, ei, como é que foi o culto, irmão? Rapaz, foi uma benção. O que aconteceu? Rapaz, os aleijados enxergaram, os surdos andaram, e a gente, não, peraí, não aconteceu nada então. Mas é uma promessa, derramarei, isso está certo, do meu Espírito sobre toda carne, os vossos filhos profetizarão. Nós estamos tão tensos com os nossos filhos hoje, mas tem uma promessa para os seus filhos. O Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre a vida deles. E a pessoa do Espírito Santo parece estar ficando de lado. Depois lá em Lucas 24:46 ele fala, olha, está perto, fica reunido, fica junto, congrega, não sai de Jerusalém. Tá feio, o povo estava com medo, estava perseguindo, Jesus morreu, parece que acabou, estava angústia, o povo com tristeza. Fica aí, porque a promessa vai chegar. Depois em João 14:26, a gente não está entendendo direito. Jesus fala, olha, mas o Espírito Santo que eu vou derramar, ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai te revelar todas as coisas. Tem coisas que você não vai conseguir receber, mas isso vai acontecer. Em Atos 1:8 também fala, você vai receber poder para todas essas coisas. Em Atos 2, o Senhor já cumpre essa promessa. Então nós estamos falando de um assunto, estamos falando de uma promessa que já foi cumprida. Você creu, você foi batizado, o Espírito Santo habita em você e ele já foi derramado sobre a sua vida. Senão você não estaria aqui essa manhã. Amém? E a presença do Espírito Santo, ela é uma presença que, aí nós vamos começar a entrar num assunto que eu quero tratar hoje. Ele pode ser presente, mas o alvo é ele ser o regente. É possível que o Espírito Santo esteja presente, mas é possível, não porque ele não tenha poder, que ele não tenha sido, esteja sendo o regente, o governo, aquele que decide como você vai andar.
Muitas vezes nós estamos olhando para a pessoa do Espírito Santo como aquele que vai fazer acontecer o que eu quero que aconteça, ou o que eu espero que aconteça. E às vezes, queridos, aquilo que você quer e aquilo que você espera não quer dizer que não é de Deus. Satanás, quando foi tentar Jesus, o que ele ofereceu para Jesus? Vocês lembram? Pão, o governo desses mundos, e que os anjos os salvariam. Aí tinha uma distorção, porque os anjos não foram feitos para salvar Jesus, eles foram feitos para servir Jesus. Aonde que o diabo mentiu? Ou foi oferecido para Jesus o que era dele. Só que é o seguinte: cruz não, pega um atalho. Crer nessas palavras de Deus não, pega um atalho. Foi a mesma coisa que ele fez com Adão e com Eva. O que ele ofereceu para eles? O controle. Você está aí, mas Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, ou seja, você vai ter o controle, você vai ser o dono da sua vida, você vai andar do jeito que você quer, você não vai precisar prestar contas para ninguém, você tem tudo. E é verdade, você só não teve o poder para fazer tudo que você queria, mas o homem assumiu o controle. Só que o controle do homem destruiu as coisas. O controle do homem destrói o projeto de Deus. O meu controle sobre a minha vida, ele trava aquilo que Deus tem. Então Deus está nos chamando a eu creio que é um resgate a enxergar o Evangelho e enxergar o poder do Espírito Santo. Então, a palavra está nos falando para nós sermos cheios do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Qual que é o principal poder do Espírito Santo? Eu vou ganhar tempo aqui, lá em João 16, 8. Não, vamos ler, que é a palavra que tem que falar, né? A obra do Espírito Santo em nós, como regente e não só presente, ela tem, lógico assim, eu não quero limitar o Espírito, tá? Mas hoje nós vamos pegar 3 pontos, que é o que me chamou a atenção. Vamos ler a partir do versículo 8, 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muita coisa para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês. O Espírito Santo está em você, ele está com uma missão na base do amor e da misericórdia, vamos dizer. Não porque ele não tem poder, mas porque ele tem muita paciência. Paciência, não estou dizendo a falta de... como é que eu vou dizer? Às vezes, tem que ter paciência. Não é nesse sentido negativo. É porque ele nos quer sóbrios, conscientes, numa entrega relacional. Jesus não quer casar com uma noiva forçada. Ele quer casar com uma noiva que o ama. Ele ama essa noiva. E ele está trabalhando para conquistar essa noiva. E nós vamos ter esse casamento, a nossa história vai acabar nessa festa. Então, a primeira obra que o Espírito Santo tem a fazer nesses dias é convencer o mundo. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo não vai ficar o tempo inteiro apontando o dedo para você, falando: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas o Espírito Santo já está nos convencendo. E parece que nós estamos precisando de um renovo desse convencimento, para que a gente volte a uma posição de dependência de Deus, abandone um pouco os recursos e expectativas naturais de que nós somos pecadores. E como pecadores nós não podemos fazer nada no braço para agradar a Deus. E como pecadores você não tem nenhuma condição de praticar nenhuma obra de justiça. E como pecadores nós merecíamos ser condenados. Mas ele também vem nos convencer da justiça, que apesar de pecador, ele, o Filho, o primogênito, que deixou de ser unigênito, pagou os nossos pecados, e ele foi assunto ao céu, e eu e você temos direito à herança de Deus. É isso que o Espírito Santo está querendo nos convencer. Creia, discernindo de onde você veio, entendendo o processo de salvação e do juízo. Satanás está derrotado. Para de ouvi-lo. Para de acreditar nas mentiras desse mundo. Não dê atenção às distorções que o inferno tem colocado. Não, Juliano, eu creio na Bíblia. O diabo não me engana, engana. A Bíblia fala em Apocalipse que muitos dos eleitos seriam enganados. E por que muitos dos eleitos podem ser enganados? Porque a imitação daquilo que o inferno traz é tão parecido que é perigoso cair. E aonde que ele trabalha conosco? Nas nossas almas. Qual que é outro poder que o Espírito Santo tem? Guiar em toda a verdade. Ele vai nos revelar Jesus e nos guiar nos passos de Jesus. Qual é o propósito e o chamado que Deus tem para mim e para você? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Amém. Qual é a nossa vocação? O Senhor nos predestinou para quê? Não vou entrar tanto nessa linha. Para sermos a imagem de Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi corrompida, ela caiu, ela foi destruída. O homem se tornou a imagem e semelhança do próprio homem. Cristo nos resgata isso e nos dá um alvo de vida. Você tem o privilégio, você tem o chamado e tem o poder de ser alguém semelhante a Jesus. Ele é a referência. E o Espírito Santo vai nos guiar nessa verdade. Mas não é difícil demais, porque Jesus é Deus. Não Jesus Deus, porque Ele é Deus. Mas a imagem e semelhança do modelo perfeito. Isso o Espírito Santo tem que nos convencer. A não olharmos para Jesus e dizer: não dá, posso viver o que eu quero. Eu lembro quando nós fazíamos evangelismo na Jocum, vamos depois pegar esses jovens, né? Estava no carnaval lá em Caldas Novas, pregando, tá? E aí chegou um cara assim em desespero, chorava o quê? Falou: cara, meu sonho era estar aí com vocês, mas eu não dou conta. O que pregaram para esse rapaz? E assim, não deu para convencer ele que ele precisava só crer. Não vim mais. E o terceiro ponto é glorificar a Jesus. É exaltar Jesus, expressar Jesus, torná-lo visto. E o Espírito Santo está aqui essa manhã e nós temos pregado para convencer você disso. Mesmo pecador, você está justificado, precisa crer na promessa de Deus, para que nós estamos ouvindo a cada dia a palavra, para ter a nossa vida transformada, para sermos como Jesus. E o foco do Espírito Santo com isso é glorificar Jesus. Mas onde que Jesus é glorificado? Nas nossas palavras? Amém. No nosso culto? Amém. Mas tem um lugar que ele é glorificado, sabe aonde? Que esses dias precisa
de poder para levantar, versículo 17, capítulo 17, aí do lado, no versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10. É por eles que eu peço. Por quem, queridos, que Jesus estava pedindo? É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque eles são teus. De quem você é filho? Deus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. E eu neles sou glorificado. Deus escolheu manifestar-se, mostrar sua glória, mostrar sua grandeza, mostrar quem Ele é através de nós. Amém? Já parou para perceber como que os nossos dias estão sendo tomados para nos desviar desse propósito? Eu não sei quanto a você, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, eu peguei a BR-153 para ir para São Paulo, só que eu não percebi que eu estava no rumo errado, e eu estou quase chegando em Brasília. A estrada parece que está certa. E isso é possível? É possível. Então, essa é a nossa realidade. Essas são verdades que Deus colocou em nossas vidas. Isso aqui é uma herança para mim e para você. Esse é o nosso estilo de vida, isso é uma riqueza, isso é fato, isso é real. Isso não é só conceito teológico, isso não é só doutrina, isso é fato, isso é vivo, isso é propósito. O Senhor está presente no meio dos seus filhos que foram salvos. Satanás não pode tocar naqueles que estão em Cristo. Tem um chamado, clareza. Mas qual é o impedimento dessa realidade hoje ser a realidade que nós vivemos? Temos vivido essa realidade? Não responde só por retórica, não temos? Temos vivido parte. Temos sim. Parte dela. Você tem estado na igreja. Nós temos tido acesso a Deus. Nós temos lido a Bíblia. Nós estamos batendo. E eu sei que muitos estão fazendo. Estão andando. E não é no poder do braço. Mas o que falta para ser pleno? Para tirar as dúvidas. Qual é o meu chamado? Qual é a vontade de Deus para mim? Sendo que o texto fala para que nós devemos conhecer a vontade de Deus. É nós voltarmos a essa consciência. Nós voltarmos a essa consciência do Evangelho, que fomos salvos, reconciliados, precisamos ser inteiros. Esse é um ponto que nós não estamos inteiros. Eu posso falar por vocês, né? Vamos por mim. Que nós recebemos o Espírito Santo, mas precisamos que Ele venha nós precisamos de uma overdose, vamos dizer assim, desse Evangelho, porque nós muitas vezes somos vacinados durante a nossa vida com um monte de doutrina que foi surgindo, doutrina que saiu, aí saiu a teologia da prosperidade e o contra a prosperidade, saiu a doutrina disso e o contra a doutrina disso, e Deus foi ficando distante, nós fomos perdendo essa comunhão íntima, e é isso que eu vejo que Deus quer nos resgatar a esses dias, para uma relação com Deus, para sermos livres de tanta carga religiosa, do que pode, que não pode, do que é certo, do que é errado. Nós não andamos em cima dessas coisas, nós não andamos em cima de uma prisão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, se é pecado, se não é pecado, se eu faço, se eu não faço, se eu ando, se eu não ando. Medo de errar alucinante, o medo de ser dominado, o medo de ser controlado, o medo de ser mal interpretado, o medo de ser julgado. Não é assim? Rapaz, falar uma coisa,
Eu creio que eu estou começando a ficar liberto, mas vim para cá pegar esse microfone era muito tenso, porque a gente está procurando as palavras com medo de ser julgado, medo de ser mal interpretado. Rapaz, sai alguma coisa errada, você nos perdoa, se não der muito certo, depois a gente conserta, mas essa liberdade de Deus a gente foi perdendo. E começou a voltar a ficar misturado. Eu creio que é um tempo que Deus quer nos trabalhar, porque antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito Santo à igreja. Antes de Deus direcionar tudo aquilo que Ele tem nos chamado a viver, Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar. Ele está aí dentro. Essas verdades, ela é cadê os advogados de plantão aí? Depois vocês corrigem. Ela é um direito adquirido, mas ela não tem sido algo de fato. Tá certo? Luiz fez assim, então depois. O que é isso? É um direito seu. Ser cheio do Espírito. É uma promessa. Mas não tem acontecido de fato. E é tempo de nós nos apropriarmos dessas bênçãos. E assim, é tão tenso, querido, que quando eu vou preparando essa palavra, parece que eu vou lembrando dos fantasminhas lá de trás. Você tem que tomar posse, você tem que apropriar das coisas. A gente vai assustando que não, vai ficar aparecendo um a outro tipo. Não. É nos apropriar, porque é algo que nos é próprio e que Deus nos deu. E o Espírito Santo que habita em nós, ele quer liberar todos os recursos, todo o poder. Nós precisamos nesses dias de poder. Não está dando mais para ir no raciocínio, não está dando mais para ir no esforço lógico, não está dando mais para ir na boa intenção. Está dando, querido? Não está dando, está difícil, está cansativo. Nós não estamos conseguindo, nós estamos frustrados. A gente tenta, e há integridade, e há a sinceridade. Nós queremos, mas não está dando para ir. Não está dando para educar os nossos filhos com as nossas técnicas teológicas. Nós precisamos de um poder de Deus que venha, igual veio no Pentecoste, para poder trazer capacitação para nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Eu sei que todos nós queremos. E qual é o impedimento disso? É que o Espírito Santo não tem poder? É que está faltando poder? Está faltando, será? Esgotou, aqueceu? Não. Eu creio que é um tempo. O Senhor, ele governa o tempo, né? Esses dias eu estava pensando, não dá para ficar questionando o povo que ficou lá no deserto. Deus estava fazendo uma obra. Estava vivendo um dia tão frustrado. Falei, gente, 15 anos de ministério, parece que a gente não saiu do lugar. E aí, fazendo a leitura cronológica, Deus consolou meu coração assim, com uma alegria. Falei, gente, Deus ficou com o povo 400 anos preso no Egito. Mas na hora que Deus tirou de lá, em uma noite Deus transformou eles no exército mais poderoso da terra, que até hoje ninguém dá conta deles. Então parece que a gente está plantando, está batendo, está seco, está andando. Mas um toque de Deus a chave pode virar. Mas Ele primeiro precisa trabalhar na nossa estrutura. E agora eu entro no texto, voltando para Efésios, o que ele está querendo dizer conosco? Então, já que nós enxergamos essa realidade, que nós temos um direito adquirido, de fato não está funcionando, e nós estamos cansados de trabalhar, porque o dinheiro acaba. E aí a gente xinga o governo, fica bravo com as coisas. Mas aqui existe uma realidade que Deus nos chama e fala: vede prudentemente como andais. Para tudo aí, vamos abrir o olho, vamos conversar. Toma cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não como tolos,
O tolo é aquele que anda por conta própria, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Para de perder tempo. E perder tempo, querido, não é quando você fala assim, tá bom, isso faz parte. O cara, ele fica 2 horas lá na internet. Isso é perder tempo também. Mas isso é consequência do pior perda de tempo. Sabe o que é? Deus te revela uma palavra e nós não andamos nela. Deus nos chama a tomar algumas decisões e nós protelamos. Temos clareza de qual é a vontade de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. E às vezes a nossa falta de clareza, de não saber qual é a vontade de Deus, não está ligado a não discernirmos a vontade de Deus, está ligado ao nosso coração estar resistindo aonde Deus quer nos levar. Aí fica confuso. Faz sentido isso? Porque se Deus não é Deus de confusão, Deus não tem problema emocional, Deus não tem dificuldade que nós temos aqui de organizar os nossos raciocínios para poder pregar. Ele é o dono da palavra. E quando ele fala, ele é claro. Então, está muito claro, se Deus está nos chamando de tolo, falando para ser prudentes e não perder tempo, eu creio que foi uma revelação que o Senhor me trouxe, coisas que eu estava perdendo tempo, que era o quê? Tentando me movimentar para resolver alguns problemas por mim mesmo, sendo que eu podia ir para o quarto secreto e Deus fazer igual. A gente vê isso na Bíblia. Atos 13, fala, reúne, ora, cumpre esse princípio, Deus vem e fala. Deus aparece para Abraão, faz isso. Deus fala, eu estava orando esses dias brigando com Deus. O Senhor falou com José lá no Egito, tão bonitinho, você vai sair, o sonho é isso, o outro sonho significa isso, e você vai fazer assim, você vai levantar um cara, vai guardar 20%. Assim, Deus deu tudo, ele não teve que pensar em nada. Lógico que a gente tem que raciocinar, tá? Eu estou querendo dizer que não estava numa dependência dele. Que dia que alguma circunstância natural ia tirar José daquele lugar e pôr ele na frente do faraó e tornar ele o segundo homem mais poderoso do mundo. Então, nós perdemos tempo nos desgastando, insistindo e não perdemos tempo e não ouvir a Deus. E os dias são maus, já que você está andando resistindo àquilo que Deus tem, demorando a corresponder numa obediência, os dias são maus, eles vão te consumir, eles não vão perdoar. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, não perder tempo. Perder tempo e ser tolo é não procurar saber a vontade de Deus. Eu sei que isso nós estamos fazendo aqui, a maioria, mas muitas vezes a gente Paulo ainda não tinha ganhado a revelação, que ele não tinha nos conhecido, né? Aí senão ele tinha escrito aqui também, e não resistam à vontade de Deus. Se humilhem. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à dissolução, devassidão, leva você a se perder. Mas deixem-se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Agora eu começo. Como eu costumo pregar 1 hora, então. Irmãos, o que é embriagar? Nós perdemos o foco da vontade de Deus quando ele diz, não vos embriagueis. Por quê? A embriaguez é algo que altera a capacidade de raciocínio. A embriaguez é algo que altera a sua perspicácia de atenção. Ela altera a sua fala. A embriaguez, ela afeta a memória, ela afeta a visão, ela afeta a coordenação motora. Tudo isso fica prejudicado. A embriaguez, ela te coloca num modo de sedação. Alguém sedado, ele não está sóbrio, né, doutor Felipe? Que tipo de sedação? A embriaguez, ela traz uma sensação do frio, do calor, da dor, tanto emocional como a dor física,
A embriaguez faz com que essa dor fique menos intensa. É um tipo de sedação. E aí o texto diz: não vos embriagueis com vinho. A embriaguez, ela tira a sua capacidade de discernimento. Foi assim com o casal no Éden. Eles se embriagaram com o quê? Com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Depois vocês leem em casa, depois que Eva ouviu Satanás, a Bíblia fala assim, ela, percebendo que a árvore era boa, era agradável aos olhos e boa para entendimento, pegou do fruto e comeu. Ela não tinha percebido antes. Ela foi recebendo doses de mentiras, e isso vai embriagando. O que é mentira? Sua verdade emocional é uma mentira. Os meus direitos é uma mentira. Então não vos embriagueis com vinho. Vinho tem alguns sentidos espirituais. A ceia está falando do sangue de Jesus. O vinho está falando de alegria, fala de abundância. Essa é uma das figuras. Não vai para a Bíblia achando que tudo tem um significado único, absoluto, e isso é isso. Mas tem esse ponto. Quando Jesus fala que ele não vai colocar vinho novo em odre velho, não quer dizer que um é bom e o outro ruim. Ele está dizendo de adequação. E eu creio que nesse dia o Senhor está falando do vinho novo para nós, está trazendo algo que é novo para o Espírito Santo, uma nova alegria, um novo movimento, um novo tipo de riqueza, mas não dá para pôr no odre velho. Por quê? Porque é inadequado? Não, porque a gente não presta e Deus é bom? Não, é porque se você coloca o vinho novo no odre velho, o que acontece com o odre? Ele estoura, ele é destruído, ele é danificado. Por que tem coisas que Deus não está colocando na nossa vida ainda? Porque nós queremos uma mudança, uma transformação. Tem coisas que Deus já prometeu, que eu e você estamos esperando há muito tempo, mas você insiste em ser odre velho. E Deus não põe. Por quê? Porque vai te arrebentar. Olha como o amor de Deus é algo tremendo. Deus tem paciência de nos transformar para sermos um odre novo. Então tem coisas que eu creio que Deus tem para nós esses dias. Eu entrei esse ano com a perspectiva de que vai ser uma catástrofe, que o mundo vai piorar, mas que Deus vai fazer uma obra na nossa vida. Então eu estou confuso entre a teologia da realidade e a da prosperidade que Deus quer dar para nós, de verdade. Porque a gente também tem que abandonar aquela teologia da miséria. Nós temos que ter sobriedade naquilo que Deus tem. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria. Você precisa de recurso? Deus tem. Você precisa de cura? Deus tem. Nós não podemos estar amarrados nessas coisas. E é isso que ele está dizendo, olha, não se embriaguem com o vinho. Tá, nós temos esse vinho. Mas o que pode ser o vinho aqui desse contexto? É natural, é carnal, é uma alegria artificial, é uma anestesia que satisfaz a carne, é uma anestesia que te traz prazeres temporários, é uma anestesia que te traz uma satisfação momentânea. Semana que vem acabou. Pode ser até religioso, queridos, pode ser até num culto bom. Às vezes o vinho carnal pode ser um culto bom, que você vem para cá e é um culto que você ouve algo que você quer, que você tem um descarrego nas emoções e é maravilhoso, mas a hora que você sai daquela porta, que tem um demônio, que eu acho que ele deve chamar de domingo para segunda, que rouba tudo e acaba tudo. Que aí, um probleminha que você chega em cara no outro dia, parece que tudo se perdeu. E Deus está dizendo, não se embriagueis com vinho. Assim, eu estou bem espiritual esses dias. Eu falei para Kelly ontem, acordei com o entendimento do vinho. Acordei mesmo,
dormir orando, Deus, eu preciso de clareza, nós precisamos parar, eu vontade de parar de falar, de pregar e ver o Senhor movendo. E passo o dia inteiro lendo, né, o que é vinho, aí vou. Os pregadores sabem que a gente sofre, né? Paz, acordei, sério, dormi, acordei. Assim, Gálatas 5, vinho, obras da carne. Opa. Então, não sei se foi. Estou crendo no Espírito. Gálatas, vamos dar uma meditada lá? Gálatas, capítulo 5. Nós vamos hoje discernir o odre velho, o odre novo que Deus tem. Por que muitas vezes aquilo que é de direito não está sendo alcançado? Por que aquilo que é seu não está sendo vivido? Meus irmãos, estão alegres? Vai terminar alegre, vai ser bom. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Querido, viver no Espírito não é você ficar andando, falando em línguas, em êxtase, flutuando aonde você vai, não. Viver no Espírito é viver segundo a verdade. Não quer dizer ser alguém super perfeito espiritual, é alguém normal que anda segundo a vontade de Deus. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Entendeu a sua crise agora? A mulher é difícil ser submissa. Por exemplo, a carne. É verdade, tá? É verdade. É muito mais fácil a mulher ser submissa a um marido que é bom, que obedece a palavra, que dá tudo que tem. É verdade. E aí às vezes recebe aqueles argumentos, Juliano, mas a mulher tem que ser submissa quando o marido está obedecendo a Deus, não é? É mais fácil. É bom. Mas não é isso que está escrito. A gente começa a justificar os nossos erros em cima do pecado do outro. Justificar o nosso pecado em cima do pecado do outro. Isso é luta com a carne contra o espírito. Quando o espírito te chama uma posição e você fala, tá bom, perdoa aquele incircunciso filisteu que está na sua casa. Você casou com ele. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que está na mente de algumas mulheres, né? Mas ele não muda. Deus está falando para você que ele tem que mudar, ou Deus está falando para a gente mudar? Aí você vira para aquele cara e fala, mas eu não tenho jeito de ser um bom marido, porque a mulher ela é assim, é assada, ela tudo, ela não é nem a Eva, ela é a serpente, eu casei com a serpente, não foi nem com a mulher que estava lá. E daí? Devia ter pensado antes de casar, agora tem que morrer por ela. Tem que dizer não para a carne. Tem que ser o pastor. É muito mais fácil ser pastor de uma ovelha. Mas se você casou com a serpente, querido, você vai ter que ser pastor dela. Vocês estão rindo, mas é sério. Porque essas são lutas que Satanás coloca na sua cabeça. Que a auxiliadora idônea, que é a sua principal intercessora, é o seu problema. E a gente está vivendo os casamentos, eu estou dando só um exemplo, tá? A gente está vendo casamento que parece que a única coisa que impede aquele ser humano, seja o marido ou a mulher, de ser feliz, é o bicho que ela casou. E aí cada um dá um nome. Isso é sério, queridos, isso é carne lutando contra o espírito, porque a palavra é clara. Então ele está dizendo, não embriaga com vinho. A carne milita contra o espírito, alimenta o espírito. Eu falei isso lá em casa, falei, olha, a carne milita contra o espírito, quem vai ganhar essa guerra? Automaticamente os meninos, o espírito. Falei, não. Aí eles deram um bugzinho lá. É quem você alimenta.
numa briga de 2 cachorros grandes, a carne é um negócio do inferno, mas é grande, é poderosa, e o espírito é mais poderoso, mas dentro de você, quem ganha essa briga? Quem você alimenta. É isso que Paulo está dizendo. Então existe essa guerra, você não vai ficar livre dela enquanto Jesus não voltar. Então enquanto está aqui, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Vamos falar de coisas práticas. Imoralidade sexual. Muitos crentes pensam, não, eu não adultero, eu não tenho. Tem vícios, estão presos em pornografia, estão com pensamentos mundanos. Mas não, eu sou fiel, mas tem a mente pervertida. Você vê crentes lidando com a parte de sexualidade sem santidade, com a cabeça deturpada. Gente do céu, um jovem quando casa, que Deus tem misericórdia, manda ele 30 dias para longe da igreja, porque quando chega é uma doideira. A malícia está dentro dos casamentos. Por isso que Paulo fala, olha, seja o seu leito sem mácula. Vícios, invenções, coisas que estão erradas. Ele está dizendo, eu não vou pôr nome, a minha perspectiva é que o Espírito Santo traga revelações. Queridos, casais que precisam usar de subterfúgios. É imoralidade sexual. Está falando de uma mentalidade de um coração depravado que não olha para aquilo como santo. É o que alimenta sua carne. Irmãos, tem casal crente que negocia à noite na internet, você vê direto. Ele fala assim, você vai fazer isso, o cara trata bem a esposa. Hoje tem. Isso é do inferno. E isso é obra da carne. E é imoralidade sexual. E está dentro dentro da igreja. Impureza é mistura. Pensamentos não purificados, é uma poluição, é misturar o profano e o sagrado. Aqui dentro da igreja eu sou muito legal, eu sou muito bacana. Lá fora, se eu puder fazer negócio e espoliar o camarada, arrancar tudo que ele tem, eu vou fazer, porque é negócio. Eu não consigo ser justo, porque eu quero ganhar o máximo. Eu vou mentir nos negócios, é impureza. Não, Juliano, mas é o mercado. Cara, nós não somos para esse mundo. As mulheres se envolvendo nas ditaduras das belezas. Tem que ficar bela, mas cuidado, isso é impureza. Assumindo coisas que esse mundo está colocando e isso vai misturando. Faz sentido, irmãos? Libertinagem. Tem algumas palavras aqui que eu fui estudando, parece que eu fui lá no original, não tem um sentido nosso hoje, tem a ver o histórico, o que era o conceito no passado. Libertinagem, falta de limites, vou acelerar aqui por causa da potestade que está ali. Falta de limites. Libertinagem é insolência, vida desregrada, desconsideração de regras, desconsideração dos princípios. Eu quero fazer o que eu quero. Insubordinação. Idolatria, adoração a falsos deuses. Hoje a gente não adora falsos deuses, ninguém faz mais imagem. Tem um Deus governando hoje muitos filhos de Deus. Sabe o nome dele? Um de cada vez para não bagunçar? Vou te dar uma dica. Qual o nome desse Deus? Vou te dar uma dica. Tudo aquilo, o que é idolatria? Tudo aquilo que me domina, me direciona e me leva a tomar decisões que não seja Deus é um ídolo. Nós hoje tomamos maior parte das nossas decisões baseado no quê? No dinheiro. Mamon. Que Deus revele para nós até que ponto nós estamos indo. E não é só para ter muito não, tá? Eu me peguei confessando para ser liberto, para a igreja, vocês me perdoam? Até um ano passado, preso em mamon, sabe por quê? Com medo das dificuldades, o medo de passar. Se eu tivesse com tudo certinho assim, não tivesse nenhum probleminha, estava ótimo, não precisava nem ter nada. Então, é quando o dinheiro
o mamon, o ídolo é aquilo que te direciona. Pode ser a profissão, pode ser filho, pode ser marido. Ídolo é tudo aquilo que é o ponto principal das suas decisões. É obra da carne. Feitiçarias. Feitiçaria é aquilo que usa meio oculto, usa meio enganoso para atingir seus resultados. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, feitiçaria, querido, não é só macumba, não é só magia, não. É toda vez que nós, para conseguirmos nossos alvos, nós usamos de artifícios escusos. É toda vez que o meio que você está usando vai justificar o fim. É usar de aspectos astutos e ocultos para chegar num resultado para a nossa carne. É rebelião. Isso é feitiçaria, isso é obra da carne, isso impede nós sermos cheios do Espírito. Por isso que ele fala, não vos embriagueis com esse vinho. Inimizades. Na igreja não acontece, aqui não, né? Não fui com a cara do fulano, nem conhece, nunca viu, não come junto, não acolhe, ou porque ouviu falar de alguma coisa que alguém disse, que é parente da vizinha, que o papagaio estava falando, escutou, e a gente vai criando inimizades, sabe, coisas pequenas, por causa de picuinhas, a gente vai criando o quê? Barreiras. A gente vai ficando hostil, a gente vai quebrando relacionamentos, nós vamos ficando pessoas com amarga resistência ao governo divino. Isso é inimizade, isso é embriaguez com o vinho da carne. Quer dizer que você não vai ter problema? Não. Quer dizer que você vai ter mágoa? Vai. Quer dizer que você vai ser ferido? Vai. Tem gente que vai, e é de verdade, vem, você vai ter razão, vem. O que ele está querendo dizer é isso, resolve. Existe uma ferramenta chamada palavra, existe uma ferramenta chamada perdão, existe uma coisa que Deus fala, suportais uns aos outros, e existe o poder do Espírito Santo para resolver, porque isso é obra da carne. Não dá, nós não damos conta de resolver esse negócio. Quando fala que é obra da carne, está dizendo, é você, a nossa natureza. Porfias é rixa, gente que é cheia de contenda. Pega aqui, pega em casa, contenda, cheio de disputa, cheio de discussão, tem uma teimosia, é difícil, tudo que vai conversar tem que ter contenda, do contra, é complicado, isso é obra da carne, isso nos impede de ser cheio do Espírito Santo. Ira, isso aqui era um problema para mim, sabe o que é? Aquela fúria que ferve de uma vez, moço do céu. Aí passa, você explodiu tudo que está do seu lado, sua ira se esvaziou, você matou todo mundo que está do lado e depois você vem como se nada tivesse acontecido. Ô, irmão, perdoa. Ira, isso é obra da carne, isso quebra relação, isso vai danificando, criando trincados no corpo, nos ossos do corpo de Deus. Discórdia. Desejo de se colocar acima, espírito partidário, intriga. Partidarismo é coisa do inferno. O que mais que ele vai fazendo? Isso tudo é obra da carne. Divisões, algumas estão dizendo dissensões, sabe o que é? Desavença, discrepância, falta de chegar a alguma concordância. Deus nos chama para a unidade. Nós vamos ter diferença? Vamos ter problema? Vamos. O problema não é esse, o problema é nós entrarmos nas dissensões de que eu estou certo, todo mundo está errado. Abre o coração para entrar em concordância, para entrar em unanimidade. É isso que Deus vai fazer. Às vezes nós estamos certos, e aí você cede, o outro está errado, isso já aconteceu em casa, e o Espírito Santo vem na unidade, faz o que é dele, e a gente vai descobrir que está todo mundo errado. Eu falei esses dias, eu e a Kelly conversando, falei, eu estou com muita dificuldade de aconselhar os casais. Nós temos visitado. Porque nós estamos lidando com duas pessoas que os dois estão certos. E é verdade.
Porque no que ela argumenta, ela está certa. E está mesmo. Aí o camarada pega uma outra parte, que é a parte do erro dela, e ele põe na mesa, e ele está certo, e está mesmo. Aí como é que se resolve um problema onde você está conversando com dois seres humanos que os dois estão certos? Humilhação para sair da dissensão. Interesse em enxergar uma concordância. Tá bem? Obras da carne, facções. Facção é grupo que escolhe os seus próprios princípios. Panelas. Grupo que escolhe os seus próprios princípios para resistir à autoridade. É só na igreja? Não. O que nós temos? Nós estamos falando do Brasil hoje, o Rio de Janeiro. Facções criminosas. São grupos que criam suas próprias regras dentro do ambiente do país para resistir ao governo. Ao governo de Deus e ao governo estabelecido. Presta atenção, quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando de realmente algo de fazer da forma errada. Bebedeiras, nós já falamos da embriaguez. Invejas, inveja é depravação. Inveja é estar murcho, é estar sem vida. Inveja é desviar o outro do caminho. Sabe por quê? Inveja, já viu que invejoso nunca fica feliz? Eu vi um vídeo esses dias que eu achei interessante. O pai pega 2 meninos e dá para ele um chocolate assim, top. Aí chama o irmão e dá para ele, dá para o outro 2 chocolates. O outro ficou triste. Ele falou, mas por que você ficou triste? Ele ganhou 2, eu só ganhei 1. Ele falou, mas você não tinha nenhum. E agora você tem 1. Mas o outro ganhou mais. O outro é beneficiário. Tadinho de mim. Não se alegrar. A inveja está ligada à cobiça e a inveja está dizendo que Deus não é bom. Porque aquilo que Deus está te dando não está correto, não é suficiente. A inveja, já viu gente que prefere ver o outro cair do que ele subir? É impressionante, parece bobeira. Bebedeiras nós já falamos, e orgias aqui, o original do grego não está ligado só à parte sexual, o original está dizendo de glutonaria, busca do seu prazer e da sua vontade sobre qualquer outra coisa. E a gente às vezes faz isso, a minha vontade, eu corto gente, faço isso para fazer do meu jeito. Nossa, hoje eu extrapolei. Mas enchei-vos do Espírito. Só que o Espírito não fala de obra, o Espírito está falando de fruto. Porque a obra da carne é o que você produz, o fruto do Espírito é o que o Espírito produz em você e através da sua vida o Espírito vai fazer com que você viva. Qual que é? Amor, alegria. Amor quer dizer afeição, amor incondicional. Deixa os meninos, eles não atrapalham, só falta aqui. Um amor incondicional, alegria, deleite, satisfação, paz. Gente, paz. Sabe o que é paz? Segurança. Alguém que tem paz, alguém que está seguro. Prosperidade emocional. Alma que tem certeza de quem ele é, da sua salvação e do amor de Deus. Olha o que é paz. Uma alma que tem certeza de quem é, do amor de Deus. Longanimidade, paciência, firmeza. É lento em julgar, em condenar, em punir. Benignidade, generosidade, benevolência, integridade. Bondade, quer dizer coração entregue à vontade de Deus, gentileza. Fidelidade, caráter de alguém que se pode confiar. Só é fiel quem tem alguém que é convicção da verdade. Mansidão. Mansidão não é bobo. O fulano é tão calmo, ele é tão manso. Aí você vai ouvindo assim, o cara fala assim, ele é bobinho. Mansidão é alguém que é humilde. É alguém que é seguro. É alguém que não se ira facilmente e ele tem segurança em Deus. Porque ele é o contrário da ira. Porque ele está seguro,
confiante no Deus que define todas as coisas. Domínio próprio. Isso aqui é bom. Virtude de alguém que domina seus desejos, suas paixões, seus apetites. Ficou corrido, né? Mas depois vocês vão lendo em casa. Não vos embriagueis com vinho. Abandona esse tipo de coisa. Você consegue? Consegue? Não consegue. Não consegue. A gente anda bonitinho assim, pensa assim, esse ano eu andei direitinho, vou ganhar presente no final do ano. Aí no dia 31, moço, estraga tudo. Porque você vai organizar a festa de Natal, vai organizar a culto de virada de ano, aí acaba tudo. E quando Deus fala em cheios do Espírito, é porque essas são as obras que nós praticamos. E quando fala do fruto do Espírito, são obras do Espírito através de nós. E sabe o que quer dizer encher? Aqui, eu nunca tinha visto isso, é completar. O Senhor Jesus já colocou o Espírito Santo habitando em nós. Já existe uma porção desse Espírito. Então, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, está falando assim, faz abundar, completar o pouco que você já tem. Completar, abastecer. Se tornar pleno, é diário. Uma coisa é ter o Espírito em nós e é parecendo que você não tem nada, mas nós já temos o início, é abastecer. À medida que eu vou crescendo na comunhão com o Espírito, eu vou derrotando as obras da carne. Você vai se tornando um odre adequado para receber o vinho novo. Porque se eu e você formos tentar praticar a vida para esses frutos do Espírito, você vai estourar, você não vai dar conta. Não tem como. Então, quando Paulo enche do Espírito, porque nós precisamos nos arrepender. Como que eu faço isso? Falando entre vós com salmos e hino, crendo na palavra. Os salmos falam da bondade de Deus, da grandeza de Deus, do problema do homem e das obras que Deus faz. Exercitando, queridos, disciplinas espirituais, a leitura da palavra, alimenta sua mente com aquilo que é a verdade de Deus. Para de resistir, para de ler a Bíblia como argumento para o que eu quero fazer e vai para a Bíblia, deixando a Bíblia definir que rumo que você vai tomar. Congregando, estando num ambiente onde você vai poder praticar tudo isso aqui. Praticar o quê? Sua obra da carne, sua idolatria, suas feitiçarias, e a igreja vai te proteger para te curar disso, para revelar essas obras, para o Espírito Santo encher sua vida e você conseguir vencer a carne e crescer no Espírito. É simples, mas é difícil, né? Por quê? Porque é natureza. E praticando aquilo que Deus quer para nós. 11h30, mas cadê o pessoal da música? Vamos cantar um cântico aqui? Me veio dá para a gente cantar aquele Espírito, enche a minha vida, enche-me com o seu poder, porque de ti eu quero ser. Sabe por quê, queridos? Olha aqui para mim assim. Não vos embriague com essas coisas. Minha oração é: Espírito Santo, mostra quais são as obras da carne que tem me dominado e que tem impedido de eu ser cheio do Espírito, de eu andar naquilo que o Senhor tem, de discernir a sua vontade. Não vai ter um processo aqui, talvez, pode até ter, né? Mas não é de fora. Espírito, eu quero entregar o meu coração, me revela. E aí vou arrepender, vou crer, vou entrar na verdade.
e aí eu vou abastecer com o Espírito. Não é um movimento de uma reunião que ele vem, bumba, e amanhã está vazio. É um enchimento, é igual aquelas fontes. É tornar cheio, é abastecer, é completar. Então já tem uma grande e poderosa, como é que eu vou dizer, porção, né, do Espírito Santo em você. Está aí, está vivo. Vamos orar agora. Fala: Deus, cresce essa porção, diminui a obra da carne. Eu não quero mais estar embriagados com as coisas desse mundo. Eu quero olhar a vida de uma outra ótica. Eu vou parar de estar revoltado com o governo, vou parar de estar preocupado com a falta de dinheiro, porque eu não estou parar de estar preocupado no sentido de em excesso, mas Deus tem todos os recursos. Coloque sua vida aí diante de Deus e ora um pouco, querido, quantos irmãos vão tocando? Se Deus falou algo com você agora, essa manhã, parece que ficou mais focado no negativo, né? Porque o negativo é muito maior em nós. Mas um positivo que entrar, você sai daqui outro. E Deus vai te direcionando durante a semana. Quais são os impedimentos? Quais são as obras da carne que às vezes estão fazendo com que o Espírito flua mais lento? Porque ele está fluindo, ele está presente. Faz essa oração, queridos. Se você for cantar, ore isso essa manhã.